Por possuir o privilégio exorbitante de emitir a moeda de reserva mundial, o Federal Reserve, como é conhecido o Banco Central americano, na prática, hoje funciona como uma espécie de Banco Central Mundial, no que pese a ele a responsabilidade de fornecer a liquidez em dólares para todos os países do globo, já que seja pelo parâmetro que for, o dólar é a moeda predominante da economia mundial, o que na prática significa que todos os países do mundo diariamente precisam de bilhões de dólares. Fornecer liquidez para a economia global é algo que o Fed tem feito com louvor nos últimos anos. Entretanto, todo o esforço que o Fed vem fazendo nos últimos meses para combater a inflação nos Estados Unidos, ao elevar sua taxa básica de juros no ritmo mais rápido dos últimos 40 anos, tem reduzido drasticamente o nível de liquidez não só na economia americana, mas em todo o sistema financeiro global. Não por acaso, diversos sinais de alertas estão sendo acionados para avisar de que algo não está bem no mercado financeiro global, mas um sinal de alerta em particular, vindo diretamente do Banco Central da Suíça, está gritando o quão próximos podemos estar de uma crise financeira global. Mas antes de dar continuidade, peço a você que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Em tempos normais, a necessidade do resto do mundo por dólares é satisfeita geralmente através do comércio global e principalmente através de empréstimos no mercado interbancário, além de outras operações no sistema financeiro. Todavia, em momentos de estresse, a liquidez seca, pois as instituições financeiras, temendo não receber seu dinheiro de volta, se recusam a emprestar para outras instituições. Esse é o primeiro sinal de alerta de que algo não vai bem nos mercados e de que estamos no limiar de uma grave crise financeira. Nesse contexto, o Banco Central entra na história para cumprir o seu real papel para o qual ele foi criado desde o início: servir como emprestador de última instância para garantir a sobrevivência do sistema financeiro. Dito isto, é válido ressaltar que, da mesma forma em que bancos comerciais fornecem liquidez para famílias e empresas e bancos centrais fornecem liquidez para bancos comerciais, o Federal Reserve é quem fornece liquidez para os bancos centrais de todo o globo, exercendo assim a função de Banco Central Global. E isso fica bastante claro quando observamos que durante as duas últimas crises, o Fed interviu para fornecer liquidez em dólares para diversos bancos centrais ao redor do mundo, inclusive para o Brasil. Sendo assim, no contexto pré-crise imobiliária, o Federal Reserve criou em 2007 uma linha de swap cambial junto a outros 5 bancos centrais, que são o BCE da zona do euro, o BOJ do Japão, o BOE do Reino Unido, o SNB da Suíça e o BOC do Canadá. O objetivo dessa linha de swap, segundo consta no próprio site do Federal Reserve, é melhorar as condições de liquidez nos mercados monetários globais e minimizar o risco de que tensões no exterior possam se espalhar para os mercados dos Estados Unidos, fornecendo aos bancos centrais estrangeiros a capacidade de fornecer financiamento em dólares dos Estados Unidos a instituições em suas respectivas jurisdições. Mas o que é um swap? Basicamente, swap é um contrato derivativo em que duas partes trocam fluxos de caixa por um determinado período de tempo. No caso específico dessa linha de swap cambial do Fed, as duas partes são bancos centrais, em que esses bancos centrais trocam suas respectivas moedas nacionais por dólares com o Fed por um período de 7 dias. Ao final do prazo, a troca é desfeita e o Banco Central em questão paga um acréscimo em juros para o Banco Central americano. Normalmente, esses 5 bancos centrais fazem muito pouco uso desta ferramenta, com resgates pontuais de valores relativamente baixos. A exceção é exatamente os períodos que abrangem a crise imobiliária de 2008 e o pânico gerado pela pandemia em 2020, e em menor proporção a crise da dívida dos países da zona do euro em 2012. Hoje, o volume utilizado nessas operações ainda não chega nem perto do volume que foi utilizado no auge das últimas crises, mas o uso desta ferramenta por um banco central em particular tem chamado a atenção dos mercados nas últimas semanas. O Swiss National Bank, ou SNB, como é conhecido o Banco Central da Suíça, é um dos 5 maiores bancos centrais do mundo e é responsável pela política monetária do pequeno país europeu e pela emissão de sua moeda, o franco suíço. Toda quarta-feira, o SNB faz leilão do dólar através da linha de swap fornecida pelo Fed com as instituições financeiras que funcionam sob sua jurisdição.
Costumeiramente, esses leilões dão desertos, ou os valores resgatados a partir deles são relativamente baixos, como o que aconteceu no leilão do último dia 29 de setembro, quando o S&P resgatou a quantia de 20 milhões de dólares. Na quarta-feira seguinte, no dia 6 de outubro, o valor do leilão saltou de 20 milhões para 3 bilhões de dólares e teve a participação de 9 instituições financeiras. Uma semana depois, no dia 13 de outubro, o valor do leilão dobrou e chegou à casa dos 6 bilhões de dólares, com a participação de 15 instituições. Mais uma semana se passou e o valor do leilão do dia 20 de outubro, que teve a participação de 17 instituições financeiras, praticamente dobrou mais uma vez e chegou ao incrível valor de 11 bilhões de dólares, valor esse muito superior ao que foi resgatado pelo S&P no auge do pânico de 2020, quando o valor máximo dos leilões não ultrapassou os 2,4 bilhões, mesmo com uma taxa de juros 10 vezes mais baixa do que hoje. O valor atual do leilão só é comparável, mas ainda assim superior, ao valor resgatado pelo Banco Central Suíço durante as semanas que sucederam a quebra do Lehman Brothers em 2008, quando o valor de um único leilão chegou a ultrapassar os 10 bilhões de dólares. Mas o que estaria por trás desse aumento repentino na demanda por dólares das instituições financeiras suíças? Segundo reportagem da Bloomberg, economistas do Credit Suisse afirmaram não acreditar que o aumento da demanda por liquidez em dólares pelos bancos locais reflitam qualquer problema de liquidez no sistema bancário suíço. Na verdade, segundo esses economistas, os bancos suíços estariam se aproveitando da oportunidade para gerar lucro, trocando esses dólares por francos e os usando nas operações de repo reverso do S&P. A declaração desses economistas do Credit Suisse até poderia passar despercebida, caso não fosse o próprio Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, o principal suspeito de ser o causador desta situação, já que, como vimos em um vídeo anterior aqui do canal, há poucas semanas, os mercados foram abalados com os fortes indícios de que o Credit Suisse estaria à beira da insolvência, e isso pode ter contaminado todo o setor financeiro do país. Além disso, surge a dúvida: por que o mesmo não está acontecendo com outros bancos centrais como o BOJ ou o Banco Central Europeu, que historicamente se utilizam mais dessa ferramenta que o S&P? Outra possibilidade que está sendo levantada é a de que bancos estrangeiros com problemas de liquidez estejam se aproveitando do anonimato que a operação proporciona para utilizar os leilões de dólares do S&P como uma espécie de operação Ripple, garantindo assim liquidez, já que qualquer banco estrangeiro que tenha uma filial na Suíça ou esteja registrado nas autoridades suíças tem o direito de participar desses leilões. Em atitude suspeita, de acordo com o jornal local, quando questionado sobre o assunto, o Banco Central Suíço se limitou a afirmar que o aumento da demanda por dólares nos leilões nada tem a ver com uma possível escassez de dólares no sistema financeiro do país, e que não havia mais nada a dizer sobre o assunto. O fato é que as condições financeiras globais estão se apertando rápida e amplamente, e a liquidez em vários mercados está secando. O Fundo Monetário Internacional alertou na semana passada que os riscos de estabilidade financeira global estão aumentando, e a tendência é de que esse processo esteja apenas no início. A cada semana que passa, vários sinais de alertas vão sendo emitidos anunciando que de fato estamos muito próximos de mais uma eventual crise financeira global. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.